Você tem medo da dor do parto? Uma das frases que eu mais escutava quando eu estava grávida e falava que eu queria ter um parto normal era que eu era muito corajosa, que eu era doida, porque afinal de contas, para que sentir dor, né? Perguntavam se eu não tinha medo. Claro, gente, claro que eu tinha medo. Quando eu estava decidindo pelo meu parto, né, sobre como eu queria, quando eu comecei a estudar, é, eu senti sim muita insegurança, muito medo, até porque a minha família toda veio de cesáreas, então eu precisei desconstruir tudo na minha cabeça antes de eu realmente tomar essa decisão de que eu queria ter um parto normal. Mas eu lembro que uma das coisas que virou a chave para mim foi a questão do. Porque eu sou cristã, então eu ficava pensando, gente, se Deus me criou dessa forma, se Ele me fez preparada para gestar uma criança durante os 9 meses, por acaso ele me faria com algum defeito de fábrica que eu não pudesse parir, que eu não soubesse como fazer, que o meu corpo não fizesse o trabalho perfeito para que minha criança, meu bebê nascesse? Então foi uma das coisas que foi uma das principais coisas que eu pensei. Não tem como acreditar e ter fé num Deus perfeito, um Deus criador que me faça com um defeito de fábrica. Então eu comecei a acreditar realmente no meu corpo, acreditar que eu poderia fazer aquilo, que ainda que houvesse dor, que eu não seria nada que eu não pudesse suportar. E isso foi um dos principais pontos que me fizeram decidir. Na palavra de Deus, fala em Isaías 66:9. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Então eu lembro que eu vi essa passagem e isso confirmou muito forte no meu coração de que era isso que eu queria para mim. Então eu fui em busca de muita informação, eu estudei, eu me empoderei como mulher e eu acreditei. Outra coisa também que me fez pensar, porque quando a gente engravida, a gente escuta palpite de todos os lados. Falam que a gente tá isso, que a gente tá aquilo, que a gente tá gorda, que a gente tá magra, que a gente. Eu, por exemplo, sou muito baixinha. Ah, mas você não vai conseguir um parto normal, você é muito pequenininha, o neném não vai passar por aí, você é muito magrinha, não sei o quê. Então, assim, a gente começa a ouvir os palpites e aí a gente escuta que a tia da prima da vizinha, o neném morreu porque forçaram o parto normal a qualquer custo, que o parto normal é perigoso. E, enfim, a gente vem de uma sociedade, de uma cultura que foi isso que ensinaram pra gente, que a cesárea é mais segura do que o parto normal. E aí que tá o X da questão, né? Sem entrar muito nesse mérito, mas uma das coisas que eu pensei, cara, realmente deve ser uma dor grande, mas a experiência do outro não me define. A experiência do outro não pode me fazer parar, me paralisar, porque não é a minha experiência. Cada um tem um. Tanto que você escuta muita mulher que fala, cara, eu não senti quase dor nenhuma, pra mim foi tranquilo. Outras falam, não, eu senti uma dor da morte que foi surreal, mas enfim. Eu queria passar pela minha experiência, pela minha vivência ali daquele processo. E aí a gente já pensa, assim, eu pelo menos quero tentar, né? Então, isso daí pra mim foi 2 pontos muito importantes que me fizeram realmente decidir. E não basta só a gente querer, a gente tem que correr atrás para fazer valer, né, os nossos direitos. Porque se a gente não se empodera, se a gente não corre atrás, a gente fica à mercê do que tá ali, né? Então, eu tive um parto, eu optei por um parto domiciliar e o meu parto foi maravilhoso, como eu já dei o relato de parto aqui, foi ótimo, foi uma experiência incrível. Eu senti sim muita dor, foi uma dor assim que eu não conhecia, que foi diferente de tudo que eu já tinha experimentado na vida, mas ao mesmo tempo eu descobri uma força em mim que eu não conhecia também. E foi a questão da superação. A cada contração que eu tinha vontade de desistir,
eu pensava que eu poderia me superar e ir além. Então foi uma experiência de muita superação e de muita força, que eu me descobri muito mais forte do que eu achava que eu fosse. E aí, eu costumo falar que o meu primeiro parto foi assim, algo que Deus botou muita paz no meu coração. Então eu quis ter o parto domiciliar. Quando eu descobri a minha segunda gravidez, eu não tinha essa segurança toda. Eu já tinha passado por um processo de trabalho de parto, não foi assim tão rápido, passei 12 horas em trabalho de parto, mas foi ótimo, não teve nenhuma intercorrência, então assim, foi muito boa a minha experiência, mas eu não sei porquê, eu não me sentia tão segura como da primeira vez. Então dessa vez, na segunda gravidez, eu optei por um parto hospitalar. Eu fechei com uma equipe particular, bem no finalzinho da gestação, mas eu queria ir para o hospital. Essa foi a minha decisão, mesmo porque eu também precisava do reembolso do plano e tal. Então, só que assim, aí vem a outra questão, principalmente nesse quesito de a experiência do outro não pode ser a minha. E até as minhas próprias não podem ser iguais às outras, porque cada uma é individual. O meu primeiro parto não seria como o meu segundo parto. Ainda que fosse parecido, seria uma experiência totalmente individual novamente. E a Nina veio para mostrar exatamente isso, porque toda a insegurança que eu tinha, todo o medo de não querer um outro parto domiciliar, que eu queria ir para o hospital por de repente me sentir mais segura, não sei, porque eu não tinha de repente tanta paz, mesmo acreditando muito no meu corpo, porque eu já tinha passado por esse processo, mas foi uma coisa minha, assim, pessoal. E aí a Nina nasceu em casa, ela nasceu num parto super fácil, super rápido, foi 1h30, 1h50 de trabalho de parto, assim, contando desde a hora que a bolsa estourou até ela nascer. A equipe não chegou a tempo, chegou 5 minutos depois dela já ter nascido, então quem fez o parto fui eu. O meu marido recebeu a Nina. Então, e assim, cara, o parto da Nina foi surreal. Até hoje, assim, eu até falei no meu relato de parto, até hoje eu não sei o que aconteceu. Porque o meu corpo foi perfeito. Ele fez todo o trabalho, assim, ainda que eu não tivesse psicologicamente preparada, porque foi tudo muito rápido, o meu corpo fez todo o trabalho perfeitamente. Então eu não precisei de nenhuma intervenção, não precisei de ninguém. E se eu tivesse sozinha na minha casa, eu teria parido da mesma forma, eu teria pego a minha filha no colo e tudo aconteceria da mesma forma. Então, o meu segundo parto veio para isso, para mostrar assim, firmar essa ideia que eu já tinha de que a experiência do outro não pode me definir. Porque assim, você pode morrer de medo. Depois que eu me formei doula, quantas mulheres eu escuto falar: nossa, mas eu sou muito banana pra dor, eu não aguento, eu sou muito frouxa, eu nunca conseguiria ter um parto normal por isso. E eu fico pensando, por que, gente? Por que a maioria dessas mulheres que falam isso, que não aguentariam a dor, são mulheres que nunca pariram, nunca tiveram parto, né? Então, como que você pode afirmar pela experiência do outro? Porque não foi a sua experiência. De repente, você vai ter um parto a jato e super fácil, como foi o meu da Nina. Então, assim, eu tive um parto super doloroso, mas que também foi ótimo e foi como deveria ser. E tive um parto super fácil e praticamente indolor, porque eu juro, assim, diante de Deus, eu tive 2 contrações fortes e acabou. Não tive mais nada, foi surreal, assim. Eu costumo falar que até hoje, depois de 2 anos e meio, eu não consigo entender, porque a gente espera uma coisa muito grandiosa, a gente espera aquela coisa assim, nossa, mas vai doer muito, vai ser muito intenso, vai ser muito isso, muito aquilo, mas é só uma
uma coisa da sua cabeça, porque você não sabe como vai ser, você não sabe o que Deus preparou pra você. E assim, aquela mulher que fala, não, eu preciso marcar minha cesárea, porque eu preciso ter controle de tudo, eu não quero sentir nada de dor, eu não quero nem pensar em sentir uma contração. Mas, cara, você se pergunta novamente, você passou por aquilo para você ter certeza? Porque às vezes você não vai sentir dessa forma, às vezes para você vai ser muito mais fácil, às vezes para você vai ser muito mais difícil. Mas isso não te define, entende? Então, é uma coisa assim que eu falo para as minhas gestantes, para as mulheres que me procuram, e falo, isso não existe, gente. Esse rótulo de que a mulher não aguenta o rojão, que não aguenta a dor do parto, é mentira, porque o seu corpo não faria você sentir uma coisa maior do que você poderia suportar. Sim, tem mulheres que pedem, desistem porque tá assim, às vezes muito cansada, porque às vezes já tá muito tempo de trabalho de parto, às vezes realmente tá sentindo uma dor que não quer sentir, mas isso não significa que você não vai suportar, que você vai morrer ali por causa daquilo, entende? Então, assim, a minha experiência e o meu conselho que eu dou é esse. Não se limite, não se rotule e não se apegue à experiência do outro. Viva a sua própria experiência.